geração de música naquela época. E esse louvor nessa noite não foi diferente. Ele falou ao meu coração. Aleluia. Eu senti abraçado pelo Senhor nessa noite. Eu senti nessa noite que Deus, Ele me ama. Aleluia. Que Deus, essa noite, louvado seja Deus, Ele veio como refrigério para a minha vida nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Nessa noite, Deus, Ele veio falando comigo. Louvado seja Deus de uma forma diferente. Aleluia. E nessa noite, louvado seja Deus, Ele veio para falar o seu coração aqui também. Louvado seja Deus. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei, louvado seja Deus, aonde você mora, quem sabe. Eu não sei, louvado seja Deus, o número do seu sapato. Eu não sei o tamanho da sua roupa. Mas eu quero dizer que nessa noite, que existe um Deus nessa noite, que Ele sabe aonde você mora. Ele conhece o seu endereço. Ele sabe o número do seu sapato. Louvado seja Deus. E Ele está aqui nessa noite. Fala o meu coração aqui nessa noite. Aleluia. Se eu chorar aqui nessa noite, amém, não estarei chorando por tristeza nessa noite, mas estarei chorando por alegria. Aleluia, por sentir a presença de Deus, como nós se colocando na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Nós choramos, mas nós choramos de alegria. Nós choramos porque nós sentimos a graça de Deus. E eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Nome, Senhor. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 19. Forte, hein? Pode ficar sentado mesmo, bem? Estaremos lendo essa palavra. Você bem sentadinho aí, meditando. Olha lá para a Sérvia. Lucas, capítulo 19, versículo, louvado seja Deus, 9 e 10. Amém, irmãos? Eu não tive aquele tempo para estar preparando durante este dia, porque eu estava na correria. Aleluia. O adversário, ele luta todo o tempo. Amém. Louvado seja Deus para tirar o nosso foco. Mas eu quero dizer que Deus, Ele me deu essa palavra. Eu não escolhi, eu não fiquei desfolhando a Bíblia. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele me deu essa palavra aqui nessa noite. Estarei falando algo a respeito dessa palavra. Louvado. E quando eu comecei a meditar nessa mensagem, quando eu comecei a meditar nesse texto, louvado seja Deus, o Senhor, Ele começou a falar comigo de uma forma especial. Eu creio que nessa noite Ele vai falar ao seu coração. Aleluia. Amém, irmãos? Eu costumo preparar esboço, amém? Faço algumas anotações e falo algo, a respeito daquilo, amém, irmãos? Amém. Depois eu vou explicar este mistério. Acho que o irmão Paulo, ele conhece, amém? Louvado seja Deus. Diz assim, Lucas capítulo 19, versículo 9, que diz assim: e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Palmas para Jesus nessa noite. Ele merece nessa noite. Mais forte, é para Jesus. Não é para o pastor Josimar, não é para o pastor Reinaldo. É para Jesus aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu estou muito emotivo nessa noite. Aleluia, porque eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Estamos num período, nós estamos preparando, estamos orando, estamos buscando mais, estamos consagrando, estamos jejuando, estamos se aproximando mais de Deus. Louvado seja Deus. E quando você começa a se aproximar mais de Deus, Deus começa a se aproximar mais de você. Louvado seja Deus. Quando você começa a buscar mais a Deus, começa a consagrar, começa a jejuar, louvado seja Deus. Deus, Ele começa a abrir, louvado seja Deus, começa a abrir, louvado
louvado seja Deus, né? Abrir a nossa visão espiritual, amém, irmãos? Aleluia. Ele começa a nos mostrar algo diferente. Louvado seja Deus. Ele começa a abrir o nosso entendimento diante da palavra de Deus. Muitas vezes, louvado seja Deus, nós não pregamos diante da nossa própria sabedoria. Louvado seja Deus. Eu tenho falado com o Senhor que eu quero a sabedoria do alto céu. Louvado seja Deus. E que eu venha falar nessa noite, não nada de mim mesmo, mas sim do próprio Deus aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu sei que os irmãos, as irmãs a qual se encontram, eu creio que todos, quem sabe, já ouviram falar acerca, louvado seja Deus, de Zaqueu. Louvado seja Deus. Eu creio que o pastor Josimar já meditou muito sobre essa palavra. Capítulo 19 de Lucas, ao qual vem contando a história, ao qual vem narrando a história de Zaqueu. Louvado seja Deus. E bem interessante nessa palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu disse aqui nessa noite, Deus ele sabe aonde você mora. Deus ele sabe o seu endereço. Deus conhece o número do seu sapato. Eu posso até não saber o tamanho ao qual você calça, mas Deus ele sabe o tamanho da sua roupa, ele sabe aonde você mora, ele sabe o seu nome, ele sabe o seu sobrenome. Ele, louvado seja Deus, ele conhece você por dentro e conhece por fora, ele conhece o seu pensamento, ele conhece por onde você tem andado, ele sabe por onde você tem caminhado, ele sabe qual é a sua necessidade nessa noite, ele sabe como está o seu coração, ele sabe como está o seu pensamento aqui nessa noite. E eu quero te dizer aqui nessa noite, louvado seja Deus, que Deus ele tem algo para fazer aqui nessa noite. E se você veio receber algo louvado seja Deus, da parte do Senhor nessa noite, você vai receber. Se você veio receber uma cura, tome posse dessa cura nessa noite. Não saia da mesma maneira a qual você entrou por essas portas aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu estou apresentando a ti nessa noite, louvado seja Deus, um Jesus, louvado seja Deus, ao qual se nós vamos ler a Bíblia, se nós começamos a examinar as Bíblias, as Escrituras do Senhor, nós vamos ver por onde ele passava, milagres aconteciam. Louvado seja Deus. E uma grande multidão o cercava. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu tive meditando, louvado seja Deus, sobre 3 trechos, louvado seja Deus, da palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. O cego de Jericó, aleluia. A mulher do fluxo de sangue, louvado seja Deus. E essa história que eu estarei narrando aqui nessa noite, louvado seja Deus, ao qual vem narrando, louvado seja Deus, sobre Zaqueu, louvado seja Deus. E se nós formos comparar essas mensagens, louvado seja Deus, esses textos bíblicos, nós vamos ver, louvado seja Deus, que uma grande multidão cercava, louvado seja Deus, Jesus. Uma grande multidão o acompanhava. Nós sabemos que por onde Jesus andava, a multidão o acompanhava. Louvado seja Deus, andava juntamente com ele. Louvado seja Deus. Eu quero dizer aqui nessa noite que você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está contigo. Jesus ele está vendo. Louvado seja Deus, o tamanho da sua dor. Jesus sabe a prova qual você está passando. Jesus sabe o estreito, muitas vezes ao qual você tem passado, as afrontas, as aflições dessa vida. Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, louvado seja Deus, esse mesmo Jesus, louvado seja Deus, ao qual a Bíblia ela vem narrando nessa noite, louvado seja Deus, ao qual ele estava passando por Jericó, diz a Bíblia. Louvado seja Deus, é o mesmo Jesus ao qual está aqui nessa noite para te dar vitória. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus.
Bíblia vem falando que Jesus ele estava passando por Jericó, amém, irmãos? E como eu disse, a multidão acompanhava Jesus. E se os irmãos for examinar a Bíblia, for ler esse texto, louvado seja Deus, eu só li o versículo 9 e 10. Se vocês forem ler mais para cima, vocês vão ver, louvado seja Deus, que Jesus ele estava passando por Jericó. Louvado seja Deus. E ali a Bíblia diz que naquela cidade existia um homem por nome Zaqueu. Louvado seja Deus, o qual era o chefe dos publicanos, dos cobradores de imposto. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia também diz que ele era de pequena estatura. Louvado seja Deus. E a Bíblia também diz, louvado seja Deus, que despertou nele um desejo de saber quem era Jesus. E eu quero dizer aqui nessa noite, será que você conhece Jesus? Será que você conhece o tamanho desse Deus nessa noite? Será que você já provou o tamanho do poder desse Deus? Louvado seja Deus. Será que você já teve uma experiência com o Senhor? Será que Deus ele já operou um grande milagre na sua vida? Louvado seja Deus. E nós vemos por onde Jesus passava, grandes milagres aconteciam. Louvado seja Deus. Cegos enxergavam. Louvado seja Deus. Coxos andavam, mortos ressuscitavam. Louvado seja Deus. E eu quero dizer aqui nessa noite, se houver alguém, louvado seja Deus, com a enfermidade aqui nessa noite, vai sair curado nessa noite. Porque nós estamos aqui nessa noite, a igreja a qual nós estamos congregando, a qual nós estamos, louvado, pregando a palavra, bem louvado por nome, louvado seja Deus, a Assembleia de Deus, explosões de milagre. O que Deus ele quer fazer na sua vida, o que Deus ele quer fazer na minha vida é milagre, grandes milagres, explosões de milagre. Louvado seja Deus. E explosões de milagre é que Deus ele vai fazer aqui nesse lugar. Explosões de milagre ele vai fazer através desse homem de Deus, através, louvado seja Deus, do nosso irmão Diácono Paulo, através do nosso irmão Denise, através do nosso irmão cooperador, louvado seja através do nosso irmão, através do Miguel, através das crianças, através daqueles ao qual se disponhar a estar na presença do Senhor, e instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Zaqueu, vamos para o texto sagrado, amém? Publicando, despertou um desejo, saber quem era Jesus, conhecer Jesus, ver Jesus. Mas como eu disse, como a Bíblia narra, ele era de pequena estatura. E a multidão, como eu disse, cercava Jesus. Vamos fazer um comparativo com a criança. Louvado seja Deus. Se quiser ver alguma coisa e tiver uma grande multidão na sua frente, essa criança ela não vai conseguir o que? Enxergar lá na frente. Louvado seja Deus. O que está acontecendo, né? Louvado seja Deus. Mas Zaqueu diz a Bíblia que ele o que? Subiu num pé de figueira, amém? Louvado seja Deus, a fim de conhecer Jesus. Louvado seja Deus, de saber como era o rosto de Jesus, como era Jesus. Louvado seja Deus. E que nessa noite o Senhor também ele possa despertar em nós o desejo de conhecer quem é Jesus. Louvado seja Deus, a capacidade que Jesus ele tem para operar milagres na nossa vida, operar ainda na geração de hoje. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Zaqueu subiu, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus estava caminhando por Jericó, passando por Jericó. Louvado seja Deus. Zaqueu subiu, aleluia. E o que eu quero dizer com essa palavra nessa noite? Eu estive meditando, louvado seja Deus. Ninguém falou o nome de Zaqueu para Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você for meditar nessa palavra, Jesus não diz, qual é o seu nome? Desce dessa árvore.
louvado, para eu te conhecer. Louvado seja Deus. Quando Jesus deparou com Zaqueu, louvado seja Deus, que estava acima daquela árvore, o que Jesus disse? Louvado seja Deus. Zaqueu, desce depressa, aleluia, porque hoje me convém pousar em sua casa. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, que nós servimos um Deus, nós servimos um Jesus, louvado seja Deus, o qual é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe o seu nome, não precisa Ele te conhecer, não precisa ninguém dedurar qual é o seu nome. Jesus sabe qual é o seu nome, Jesus sabe qual é o seu sobrenome, ainda antes, louvado seja Deus, que você nascesse, louvado seja Deus, Ele já sabia qual seria o seu nome, aleluia. Porque Jesus, ele chega lá na frente, ele vê aquilo que eu não posso ver, aquilo que você não pode ver. Meu Deus. O que eu quero dizer com essa palavra nessa noite, que eu já estou chegando lá na frente, louvado seja Deus, a igreja, a Assembleia de Deus, explosões de milagre, expandindo aqui nesse lugar, louvado seja Deus, porque é um projeto de Deus, não é projeto do nosso pastor, não é meu projeto, não é projeto dos obreiros, mas é projeto de Deus, está primeiramente no coração de Deus, aleluia, e de pregar o evangelho, louvado seja Deus, e eu vejo essa obra crescendo pelos olhos da fé, pelos olhos carnais nós não podemos ver nada, mas eu vejo grandes milagres acontecendo aqui nesse lugar. Eu vejo, louvado seja Deus, enfermidade sendo expelida aqui nesse lugar, através das nossas orações, através dos nossos Jesus, Deus operando grande milagre. Quem sabe até se pessoa, louvado seja Deus, adentrar por essas portas numa cadeira de roda, eu creio, louvado seja Deus, se nós estivermos nessa fé, essa pessoa ela vai levantar da cadeira de roda e vai andar, louvado seja Deus, porque eu quero dizer aqui nessa noite que Jesus ele não mudou, Jesus ele nunca vai mudar, louvado seja Deus. O homem se corrompe, o homem, louvado seja Deus, está desfalecendo na fé, mas Jesus ele permanece o mesmo. Aleluia. Esse mesmo Jesus ao qual mandou Zaqueu descer, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia, esse Jesus que já conhecia o nome de Zaqueu, antes de alguém apresentar, antes de Zaqueu se apresentar para Jesus, Jesus já conhecia Zaqueu, Jesus já sabia onde Zaqueu morava. Jesus, ele já conhecia a vida de Zaqueu, quem ele era, o que ele fazia. Aleluia. Mas é o que eu vejo com essa palavra, aleluia. Não precisou Jesus falar: Zaqueu, vende tudo que você tem e doa aos pobres, restitui 10 vezes, não sei, 100 vezes mais. Não precisou, aleluia. Automaticamente, louvado seja Deus, ao conhecer Jesus, Jesus adentra dentro da sua casa. Nós vemos com esse texto, louvado seja Deus, a transformação de Zaqueu, louvado seja Deus, ele deixou ser transformado, ele deixou Jesus adentrar dentro dessa casa, da sua casa, louvado seja Deus. É o que nós temos que fazer nos dias de hoje, temos que convidar Jesus, louvado seja Deus, a adentrar dentro das nossas casas, adentrar dentro dos nossos corações e fazer morada. Aleluia! Glória seja Deus. Jesus adentrou, aleluia, dentro da casa. Teve arrependimento, louvado seja Deus. Zaqueu reconheceu que Jesus era o Salvador, aleluia, a qual é algo que nós precisamos compreender, a qual a humanidade tem que compreender, que só existe um homem chamado Jesus, ao qual pode salvar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu quero dizer aqui nessa noite que pode mudar
de presidente, pode mudar de governador, pode mudar de prefeito, mas eu quero dizer que nessa noite, louvado seja Deus, que ninguém pode mudar o Brasil. O único que tem o poder de mudar o Brasil, de transformar as pessoas no Brasil, é Jesus. E nós vimos que nós temos pregado o Evangelho, nós temos anunciado, louvado seja Deus, e muitos têm virado as costas, temos criticado. Assim como falaram com Noé, que ele era louco, que ele era um gagá, assim nos dias de hoje eles falam conosco. Aleluia. Nós somos criticados. Mas o que eu tiro de aproveito das críticas, louvado seja Deus, ela me traz experiência, louvado seja Deus. Ela me traz, louvado seja Deus, o que? Me faz buscar mais ao Senhor, me faz chegar mais diante do Senhor, conhecer mais a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E eu sei, louvado seja Deus, o tamanho desse Deus ao qual nós temos servido. Eu sei, eu conheço o Jesus ao qual eu tenho servido. Um Jesus que não abandona, um Jesus que não vira as costas para o homem, para a mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. O seu amigo, ele pode te abandonar. A sua amiga, o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe. Mas Jesus, ele não vira as costas para você. Jesus, ele não te abandona. Naquele momento mais difícil da sua vida, Jesus está lá. Aleluia. E eu posso comparar isso, eu posso tirar proveito com essa palavra a qual estou dizendo aqui nessa noite. Durante esse dia eu estava num processo ali, louvado seja Deus, ao qual, quem sabe o diabo ele implantou essa situação, louvado seja Deus, né, para me desestabilizar, louvado seja, para tirar o meu foco, louvado seja Deus. Mas eu falei com Jesus, eu fiz um propósito com o Senhor, eu falei algo com Jesus, que automaticamente eu consegui resolver essa situação. Aleluia. Glória a Jesus. E nós vemos que ninguém pode nos parar, querido. E nós vimos que quando Jesus ele estava caminhando, e nos seus milagres ao qual ele operava, nós vimos grande multidão. Nós tiramos a comparação, louvado seja Deus, com o cego de Jericó, ao qual estava à beira daquele caminho, louvado seja Deus. Eu creio que muitos passaram, louvado seja Deus, entregavam esmola, louvado seja Deus. Mas assim como aconteceu com Zaqueu, aconteceu com aquele cego. Louvado seja Deus, que louvado seja o nome santo do Senhor. Ouvia falar de Jesus, mas não conhecia Jesus. Louvado seja Deus, e por ouvir, louvado seja o nome santo, louvado seja Deus, o nome de Jesus, e sabendo que Jesus estava passando por aquele caminho, ouvindo que uma grande multidão o acompanhava. Louvado seja Deus, a Bíblia vem nos narrando, louvado seja Deus, que ele, louvado seja, despertou um desejo, louvado seja Deus, na sua vida. Louvado seja Deus, de clamar naquele momento pela sua vitória, de clamar naquele momento pela sua cura. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu quero te dizer com essa palavra nessa noite, quer receber vitória nessa noite, comece a abrir a sua boca nessa noite. Quer receber bênção nessa noite, comece a adorar. Quer receber algo da parte do Senhor, comece a clamar, comece a adorar nessa noite. Jesus, ó Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim disse aquele servo, Deus, e automaticamente a Bíblia nos diz que Jesus parou. Aleluia. E a Bíblia diz também que aquela multidão, muitos ali diziam: cala-te, não incomode o mestre. Aleluia. Mas a Bíblia também nos diz, louvado seja Deus, que enquanto queriam parar aquele cego, ele gritava ainda mais alto: Jesus, ó Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Pode até nos dizer, louvado seja Deus, para que adorar tão alto? Para que glorificar a Deus tão alto? Para que dar glória a Deus tão alto? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, louvado seja Deus, como tem alguém que ainda consegue, louvado seja Deus, ficar com a sua boca calada, com a sua boca fechada, louvado seja Deus, sentindo a presença e a graça de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto, louvado seja Deus, a presença do Senhor em cima desse altar. Louvado, como diz no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Louvado seja Deus, em graça viva, louvado seja Deus, sendo derramado sobre essa igreja nessa noite. Eu vejo, louvado seja Deus, cachoeiras de bênção aqui nesse lugar. Eu vejo cura acontecendo, louvado seja Deus, enfermidade sendo expelida aqui nessa noite. Eu vejo, louvado seja Deus, portas se abrindo. Eu vejo documentações aqui nessa noite andando. Louvado seja Deus, Jesus assinando e batendo o martelo nessa noite. Louvado seja Deus, para te dar vitória, para te dar vitória, para te dar vitória nessa noite. Aleluia. É assim, quando Jesus ele chega, algo novo acontece, como aconteceu na vida de Zaqueu. Aquele homem, louvado seja Deus, que muitos daquela situação o criticavam. Louvado seja Jesus, você vai adentrar dentro da casa desse, louvado seja Deus, a qual um pecador, louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu quero te dizer aqui nessa noite, que Jesus, ele não veio para os sãos, como diz a Bíblia, mas ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que necessitam. Louvado seja Deus, e eu necessito do Senhor nessa noite. Eu preciso do Senhor, eu sou dependente de Deus nessa noite, eu sou dependente do Senhor Jesus Cristo, eu sou dependente nessa noite da graça e da misericórdia do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não precisaria nem pregar nessa noite. Jesus já falou. Aleluia. Na palavra introdutória, na palavra com o nosso irmão cooperador nos trouxe aqui nessa noite. Aleluia. Mas Jesus ele precisava ainda falar comigo aqui nessa noite. Aleluia. Ele precisava falar conosco aqui nessa noite. Eu te digo aqui nessa noite, pelos olhos da fé, vamos ter que trocar de espaço. Aleluia. Não é pelo olho humano, olho natural, querido, pelo olho espiritual. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas o quê? Que se espera no Senhor. E eu tenho fé para isso. Aleluia. Aleluia. Se o diabo ele fechar uma porta, Deus abre outra, querido. Aleluia. Mas não podemos parar de pregar o Evangelho nunca. Não podemos, vamos prosseguir aqui. Estamos em 2, estamos em 3, estamos em 4, 5, 10. Vamos estar aqui pregando o Evangelho. Eu não me preocupo em pregar para uma grande multidão, não, querido. Eu prego para 1, eu prego para 2, eu prego para 10, eu prego para 50, para 100. Para quantos Jesus colocar no nosso caminho, estaremos pregando. Estaremos anunciando a palavra. Dentro da igreja e fora da igreja. Porque pregar em cima do altar é fácil. Tem uma grande briga em cima dos altares. Para ver quem é melhor, para quem prega mais, para quem fala melhor, fala mais bonito. Quem é mais usado. Louvado seja Deus. Estão até usando o Espírito Santo, dizendo, né, que é o Senhor Jesus Cristo está dizendo algo, e não é. Mas eu não fico espantado com essas coisas.
Porque nos últimos tempos, louvado seja Deus, surgirão muitos no nome do Senhor. Quem sabe curando em seu nome, fazendo muitas coisas em seu nome. Mas a Bíblia também vai nos dizer, louvado seja Deus, que naquele grande dia muitos vão chegar diante dele, aleluia, e vão dizer: Senhor, eu curei em seu nome, eu profetizei em seu nome, eu revelei, eu levantei morto, louvado seja Deus, paralítico, pessoas ao qual estavam na cadeira de roda. Mas Jesus, o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aleluia. Mas eu vejo aqui nesse lugar que é a presença de Deus. Não é uma coisa natural do homem, é uma coisa espontânea a qual Deus ele vem trazendo para as nossas vidas. Aleluia. Deus ele tem um grande amor por nós. Aleluia. E eu pude provar aqui nessa noite que realmente Jesus ele me ama, que Jesus ele me escolheu. Ainda que o homem ele pode olhar para a estatura física, pelo nosso porte físico, quem sabe se você tem escolaridade ou não tem um curso, mas Jesus ele não olha para nada disso. Ele olha para dentro do seu coração aqui nessa noite. Ele olha para dentro do meu coração. Louvado seja Deus. E todas as vezes, louvado seja Deus, ao qual o diabo ele vier, louvado seja Deus, tentando te diminuir, saiba que você é mais do que vencedor no Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Fique com essa palavra.